Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre um dos principais problemas climáticos do mundo atual, as famosas ilhas de calor. Então, pessoal, para falar das ilhas de calor, a gente começa explorando Porto Alegre, só para vocês terem uma ideia, que aqui pega urbanização e também áreas de vegetação e áreas de recursos hídricos. O que vem a ser a ilha de calor? A ilha de calor é um ponto geralmente urbano, onde eu tenho concentração de calor, onde a temperatura pode às vezes variar uns 6 graus Celsius mais ou menos, entre a parte urbana, como é o caso aqui de Porto Alegre, tanto é que ela tem às vezes o apelido de Forno Alegre, em relação a basicamente o que? As áreas de vegetação, as áreas rurais, as áreas de floresta. Por que que basicamente isso acontece? Acontece se vocês perceberem, a urbanização predominam cores escuras, cinza, preto, marrom, tá? Ainda tem o asfalto, tem os prédios e tem a questão de um negócio chamado albedo. O que vem a ser o tal do albedo, gente? O albedo é a capacidade que uma superfície tem em refletir ou absorver a radiação solar. Quanto mais escura ela for, mais radiação ela absorve, quanto mais clara, mais ela reflete. Se vocês prestarem atenção, as áreas urbanas predominam cores escuras, como cinza, o preto, tem a questão do asfalto. Tudo isso faz com que eu tenha um aumento na absorção desse calor e, consequentemente, um aumento da temperatura, ok? Em áreas mais arborizadas, com a presença de corpos d'água, com menos urbanização, a temperatura ela tende a ter uma menor intensidade. Agora a gente vai visitar São Paulo para vocês entenderem o seguinte: quanto maior a intensidade dessa urbanização, da mancha urbana, do tamanho de uma cidade, tá? Mais intenso é o fenômeno da ilha de calor. Fora isso, eu apenas comentei com vocês ali a questão da urbanização em si, a cor dos elementos da paisagem. Mas vamos pensar o seguinte: olha o tamanho dessa grande metrópole que é São Paulo, uma metrópole nacional, uma metrópole de milhões de habitantes. São Paulo em si é uma mega cidade, porque tem mais de 10 milhões de habitantes. Eu tenho ainda, gente, os prédios, eles têm outro efeito. Eles impedem que o vento circule de forma normal. Isso faz com que a temperatura se mantenha elevada, porque eu não vou ter aquela brisa que vai me dar aquela sensação térmica menor, aquele vento que alivia o calor. E com certeza eu também tenho a poluição que fica concentrada nessas ilhas de calor. Por que que fica concentrado? Porque a poluição geralmente está ali num ar quente e acima na atmosfera tem o ar frio. Então o ar frio, como ele é mais pesado, ele impede que o ar quente ele acabe então se dissipando e a poluição acaba ficando concentrada nessas áreas urbanas. Isso acarreta em vários problemas de saúde, principalmente ligados aos respiratórios, porque a gente fica, né, respirando essa poluição intensa, gerando gripes, as pessoas acabam tendo contato com vírus, muita poluição, problemas de rinite, entre outras coisas. Agora a gente vai pegar um pequeno exemplo de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul que é Campo Bom. Campo Bom é conhecida por suas altas temperaturas, mas vocês têm que ver um outro detalhe agora. Aqui é Campo Bom. Se eu aproximar Campo Bom, aqui é o centro da cidade, bastante urbanizado. Se eu acompanhar certinho aqui, vocês vão ver que tem pequenas elevações. Então, o que que acontece? O ar acaba descendo essas pequenas elevações, entrando numa parte um pouco menor em altitude e fica concentrado ali. Que Campo Bom é uma espécie de depressão, um pequeno buraco, digamos assim. Então esse calor que acaba sendo gerado nessa depressão fica por ali, o que faz também ter um aumento de temperatura. E obviamente, né, as áreas que eu tenho uma urbanização, onde eu tenho as construções, elas tendem a ser mais quentes do que as áreas que estão, né, arborizadas ou com agricultura
ou com árvores, enfim. Então, gente, esse efeito da ilha de calor, ele é um efeito fruto da urbanização. Vocês podem ver aqui novamente como o relevo ele vai influenciar diretamente no papel de Campo Bom, porque desce o ar quando ele vai descendo, ele vai aquecendo, e o ar quente, né, ele é mais leve que o ar frio, ele não consegue ir embora depois. Então eu vou ter essa característica bem particular aqui de Campo Bom, uma pequena ilha de calor, certo? E lembrando vocês que o problema de ilha de calor tem esse nome porque eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, nessa parte que eu tenho muita vegetação. A temperatura vai estar X graus. E quando eu vir para a parte urbana, na parte urbana essa temperatura ela aumenta. Então é uma ilha de calor, é uma área de temperatura mais alta localizada, e quando eu vou mexendo aqui no zoom, vocês vão vendo que ao redor dessa área urbanizada está tudo verde, é uma área rural, uma área com vegetação. Então ali onde eu tenho a parte urbana, eu vou ter a tal da ilha de calor. Obviamente que o calor fora do normal, ele vai alterar regimes de chuvas. Em alguns lugares vai chover mais, em outros lugares vai chover menos. Enfim, certo, galera? Então, essa era a aula sobre ilhas de calor. Um forte abraço, até mais.